Gente, vamos conversar agora com a psicóloga Verusca Gendov sobre a crise econômica e os impactos emocionais nas pessoas. Verusca, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda mais uma vez à tribuna. Estar aqui, Fábio. Você sabe que quando a gente precisa de você, a gente liga e fala, Verusca, corre aqui. É sempre um prazer estar aqui. Olha, eu queria trazer você ao programa para a gente entender um pouquinho como que funciona a mente humana, né? Porque Sim. a gente vê uma situação como nós estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil, de crise, acompanhada de muitas situações, às vezes como demissões, a desvalorização salarial, a pressão por resultados, e tudo isso mexe com a cabeça da gente. Como que ficam as emoções de uma pessoa quando a gente vive esse contexto, Verusca? É interessante, né? Tudo que é novo assusta, né, Fábio? Tudo que é novo deixa as pessoas um tanto tensas, preocupadas. Elas sempre querem buscar informações. E então nós vivemos dois momentos diferentes dentro da cabeça humana. Aquela pessoa que, de repente, não apresenta nenhuma alteração emocional, mas se sente impactada com as informações que são diferentes daquilo do que ela vivencia todos os dias. E nós temos aquela pessoa que já apresenta prejuízo, já vem com processos depressivos. Então, qualquer alteração piora o quadro que já é existente. Então, quando você pensa em viver uma crise, seja econômica ou social de alguma forma, você cria um impacto emocional muito forte. As pessoas começam a agir por imitação, elas começam a perceber o movimento das pessoas e começam a se contaminar com aquilo. Você falou no início do programa algo muito interessante, né? Uma pessoa comprando várias garrafas de óleo, o que vai fazer com esse óleo? Tudo isso é contaminação de comportamento, bate o desespero, elas têm um bloqueio temporário cognitivo, então elas começam a fazer algo de forma mecânica, imitando aqueles outros que estão fazendo. Então, chegam no supermercado, se alguém estiver pegando um monte de garrafas de óleo, ela vai pegar por imitação. Entendi. Mas ela precisa, né? Então, é interessante esse tema, porque toda essa insegurança social e econômica que o Brasil está passando exatamente nessa semana por conta da greve, fez com que muita gente entrasse em processos de alteração emocionais bem sérios. E é curioso como as situações externas mexem com o processo interno. Então, isso faz com que cada um em casa comece a refletir, né? O que está acontecendo com cada um para que se sintam tão inseguros com a situação vigente. Eu queria te perguntar, você falou sobre a questão da imitação, né? Uma pessoa vê uma coisa e faz igualzinha. Fala, você já foi no supermercado para comprar? Sim. Porque a gente tem que estocar, né? Agora não vai ter mais nada aqui. Aí vê aquelas notícias do CEAGESP, que não tem abastecimento, aí começa a entrar em pânico e em desespero. Eu queria saber, por exemplo, dessa situação que está acontecendo no país hoje, dessa questão da greve. As pessoas ainda acabam se solidarizando umas com as outras, ou é somente esse sentimento de desespero que bate nas pessoas? Porque nas redes sociais a gente fica um pouco assustado, né? Sim. Com os fake news, né? As informações que vão Sim. tomando uma velocidade muito grande. E a curiosidade das pessoas faz com que elas busquem muitas informações. Exatamente. Né? É claro que quando você vivencia uma crise, a primeira coisa que vem emergencialmente é a sua sobrevivência. Então, você já imagina que você vai passar fome ou que você vai passar uma dificuldade, até porque as notícias colaboram bastante para isso. É natural que você pense em estocar, que você pense em guardar para você se proteger e tentar proteger aqueles que são seus familiares, pessoas mais próximas. Agora, é claro que nós vivemos um momento também onde as pessoas elas têm um certo apego ao outro na tentativa de ajudar, mas a sua sobrevivência vem primeiro. Quando a sua sobrevivência ela se torna um tanto perigosa, um risco, quer dizer, tem um risco de passar uma dificuldade, é claro que a sua necessidade de sobreviver fala mais alto, né? Mas quando se trata de uma catástrofe, uma situação onde algo acontece e você se sente seguro, você vai pensar em ajudar o outro em uma proporção muito diferente da proporção que você ajudaria se você não se sentisse em risco. Mesmo assim, as pessoas conseguem dividir, principalmente o povo latino. A cultura latina, de uma forma geral, consegue dividir muito fácil aquilo que tem, mas o desespero para juntar, ela é algo real.
A gente vê que a solidariedade aos caminhoneiros, Sim. ela é muito grande também, né? Porque Sim. se pensa, claro, na população, neles trabalhando, aquela história toda. Mas até também que com os caminhoneiros especificamente tem um fator interessante, Fábio. Eu vejo que o povo brasileiro hoje tem uma necessidade muito grande de alguém que dê voz. é verdade, eu sinto isso também. Então, eu acredito que os caminhoneiros deram voz a uma necessidade que é da nação, de buscar uma solução Ou para seja, não é várias só da coisas. categoria, Não. eles estão falando em nome de todos, não é isso? Exatamente. É uma representatividade para todo o povo brasileiro. Então, eles fizeram com que a voz fosse ouvida, a voz fosse brandada. Então, o povo brasileiro se sentiu honrado de ter a sua forma de pensar sendo colocada por uma categoria. Agora, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, a saída emotiva, falando na questão da emoção, Sim. qual que é a saída melhor que nós podemos ter? Porque algumas pessoas são tão impactadas que elas se sentem paralisadas, né? Elas não sabem mais o que fazer. Será que eu vou trabalhar? Será que eu não vou? Será que eu faço isso? Não faço? Quer dizer, começa a criar dentro de si emoções aflorando. Como é que a pessoa pode sair dessa situação sem entrar no desespero, no pânico? Perfeita essa colocação, Fábio. O que fazer no momento difícil, né? O que fazer no momento de crise? A primeira coisa que a gente precisa fazer é, no dia a dia, se preparar para as coisas emocionalmente, Fábio. As pessoas vivem hoje um processo automático tão forte, que quando acontece algo diferente, é tão impactante que elas têm bloqueios, elas não conseguem pensar, elas apenas se desesperam. Se a gente treina cognitivamente, se a gente consegue criar um processo de treino emocional, os processos que vêm de surpresa assustam, mas nós temos um planejamento, um plano B, uma estratégia. Se cada um de nós pudéssemos ter sempre uma estratégia para momentos difíceis, seria mais fácil, por mais que fosse um momento complicado. Sabe, modo de sobrevivência, como eu posso montar uma estratégia aqui rápida para uma situação difícil? Se acontece uma catástrofe, se acontece uma necessidade, como eu posso controlar minhas emoções e administrar? Eu preciso ter treinamento para isso, treinar minhas emoções. O problema é que as pessoas vivem nesse processo automático e quando algo sai da rotina, eles se perdem. Então eu creio que a melhor forma de resolver é sempre treinar as emoções. E não é só no momento de crise, eu creio que é de uma forma geral também. Pensa, Fábio, uma pessoa que, por exemplo, vive um relacionamento, uma situação, e aí descobre que é enganado, ou vive um processo profissional e descobre que tem um problema qualquer, ou é enganado, enfim. Essa pessoa também se desespera e às vezes se perde no processo porque não estava pensando nem na possibilidade de que isso poderia acontecer. Então, o que eu peço para quem está em casa, para quem vive esse momento também, como o povo brasileiro está vivendo, que cada um veja a sua situação e crie processos de planejamento que possam ajudar dentro da sua necessidade, para que você não se perca e acabe fazendo coisas que não vão te ajudar. Porque isso é muito importante da gente pensar agora. Para não travar também. Sim. E para poder continuar a vida, né? Porque Sim. depois da crise, como vida diz continua. o ditado popular, vem a bonança. Sim. E aí a gente tem que seguir a vida. Sim. Agora, existe a possibilidade dessa situação contaminar as nossas emoções? Sim, com certeza. Fábio, tudo aquilo que sai do nosso controle, do nosso processo automático, nos contamina e faz com que a gente fique um tanto desorientado, perdido. Parece que a gente sempre fica esperando ser avisado das coisas. Só que catástrofe, gente, não é avisada, crises não são avisadas, processos imediatos não são avisados. Ninguém vai avisar você que vai trazer um problema, ou que vai puxar o seu tapete, ou que vai te enganar no dia a dia. Ninguém faz isso. Então, o que a gente tem que pensar é que sempre tem o lado positivo e negativo da vida, sempre tem os processos bons e ruins. O que nós precisamos é sempre estar preparados para a situação. Eu já estou selecionando aqui quem vai ganhar os CDs, hein? Vai enviando aí para a gente enquanto isso. Verusca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sensação de ser enganado. Porque, pelo que eu vi aqui as mensagens, aliás, eu quero agradecer, acho que foi o número recorde de mensagens do nosso programa. Nós estamos atualmente com 18.019 mensagens no WhatsApp. Não sei como não travou ainda, né? Estamos com 18 mil mensagens. E a maior parte delas me parece
que as pessoas estão se sentindo enganadas. Sim. Ou pela situação, ou pelo governo, enfim, são N os fatores. Quando a pessoa passa essa crise e se sente enganada, é um gatilho para depressão, para outras coisas que a pessoa pode viver, Verusca? Quando a gente cria um processo interno de que sempre as pessoas são boas, sempre tudo vai ser perfeito, e a gente não tem essa percepção tão imediata de que algo pode ser ruim, quando a gente se dá conta de que as pessoas também podem ser ruins, que a situação pode ser complicada, elas criam um gasto, Fábio, tão grande no cérebro, principalmente de hormônios do humor, que elas podem sim desenvolver depressão, síndrome do pânico, processos de ansiedade. Especificamente pensando a crise, eu percebi nesses 4, 5 dias de paralisação um certo crescimento, uma certa ansiedade, um crescimento de ansiedade tão agudo nas pessoas. As pessoas corriam pelas ruas, ou então se trancavam e não saíam com medo. E começaram a ter comportamentos de ansiedade muito fortes, de querer buscar todas as informações, de pensar o que fazer, de sair correndo para supermercados. Então, todos esses processos, eles são resultados de um gasto mental muito forte. E quando a gente gasta muita química no nosso cérebro, a gente começa a ter problemas com a nossa formatação ou com a nossa criação química ou distribuição dessa química. Isso faz com que a gente entre em processos emocionais alterados. Você sabe da estatística? Não. 42% da capital de São Paulo, antes da greve, já eram ansiosas. Imagina agora. Nossa, 42%? 42% da população... Quase metade da população. Sofrem de ansiedade aguda. Verusca, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Eu acho que você ajudou muitas pessoas. Eu quero passar as redes sociais da doutora. O YouTube, aliás, tem vídeos muito legais sobre diversos temas, né, doutora? É DRA Verusca com K, tá bom? Copie como está aqui no vídeo. Ó, bate uma fotinho, depois você procura lá no YouTube. E o WhatsApp, olha, você quer mandar uma mensagem para a doutora direto? Ela responde para você. 11 São Paulo, esse é o WhatsApp da doutora. 98249 0073. 98249 0073. Certo? Obrigado, doutora. É sempre bom. E quem mandar mensagens, vai ser um prazer poder responder. Prazer é tê-la sempre aqui com a gente. Obrigado por ter vindo, viu? Fica aqui que tem música boa. Ó.